Olá, bom dia e bom dia. É uma quarta-feira do dia 26 de abril de 2023, são 6h04 da manhã. E vamos lá. E sobre? Sobre o que nós vamos falar? Sobre as possibilidades da gente encarar as coisas do lugar. Assim, vou começar. Sim, o dia está lá. Prestes para um bom dia ele me dá. Mas, sabendo eu que eu tenho olho para enxergar, eu bom dia assim não está bem a casar aquilo que ele vai me desejar com aquilo que o itinerário dele vai me ofertar. Claro que eu tenho que considerar que o simples desejar de um bom dia para o dia a gente atravessar é algo um tanto quanto saudável da gente ofertar, da gente aceitar. A questão é que o dia que eu estava a enxergar, ele tinha uma manhã para eu atravessar, tinha uma mesa para eu sentar, compreendendo que a tarde também iria passar. Tinha mesmo uma espécie de café ou jantar, a depender do paladar. E claro, tinha até um mingauzinho de aveia, se assim eu desejasse degustar. Compreendi que por mais que houvesse uma coisa aqui, outra acolá, todos os dias uma rotina é bom a gente encarar. Assim a gente vai poder qualquer dia atravessar, compreendendo até o momento que você não vai poder parar. Sim, para um bom cafezinho você tomar, para você de algum modo, depois do almoço, poder sentar e deixar a mente ali solta no ar. Aquele era um dia a se considerar. Sim, porque dentro do dia que ali estava a se apresentar, a rotina parecia mudar. Poxa vida, era uma rotina um tanto quanto a se diferenciar, e assim todos os dias que o divino veio um bom dia me dar, eu tinha mesmo possibilidades, sim, do meu dia encarar, sabendo realmente que nem sempre eu iria almoçar entre 11h20 e 11h30, 11h35, que poderia, sim, alguns percalços ali na manhã se apresentar e o relógio ter que me falar que não iria dar para na mesa estar no horário que eu estive a me habituar. Compreenderia eu todas as vezes que o cafezinho da tarde estaria ali, um tanto quanto assim, querendo me falar, a tarde não vai ser tão boa. Olha só, a xícara está correndo para aqui, correndo para acolá. E eu estive a me habituar ao meu dia atravessar, considerando sempre aquilo que o dia estava a me mostrar. Assim sendo, naquele dia eu estive a levantar.
compreendi que a bacia estava lá. Puxa vida! Antes mesmo do dia chegar, a bacia chegou devagar. Fiquei a imaginar, sim, uma criança que tinha um passarinho aqui, outro passarinho acolá, uma coisinha aqui, outra coisinha acolá, assim a se movimentar. E alguém viesse ali falar que a coisa estava assim, que a criancinha teria que, de fato... A questão é quando a bacia resolve, de fato, o bichinho, sim, tampar. E você alcançar o pensamento que uma criancinha costumava vivenciar quando um bichinho de estimação caía no lugar. E aí começar a bater na bacia devagar, como se a vida do bichinho você pudesse restaurar. Batia aqui, batia, até um adulto chegar e falar, chega, vamos olhar, senão você vai matar. E o bichinho ali, respirando devagar, parecendo mesmo faltar ar. Talvez fosse aí algo que a criancinha não pudesse alcançar até o adulto lhe falar. Vamos mais uma vez a bacia colocar e vamos apenas orar. A criancinha, compreendendo a extensão, sim, do que ali estava a passar, já que ela morava numa casa de cunho peculiar, onde orar significava o fim de uma data. Era quase certo que ali alguma coisa não se encaixava. A criancinha então chorava. Chorava e toda a bacia encharcava. O adulto, compreendendo a dificuldade que a criancinha passava, lhe abraçava e dizia de uma maneira um tanto quanto amarga: devemos aliviar a carga. A vida ali se estancava. Quanta simplicidade. Quanta simplicidade naquela simples palavra. A questão é quem de fato ali chegava e trazia aquilo que a criança, de um certo modo, não gostava. A caixa se apresentava, a bacia o adulto retirava e o bichinho o adulto pegava. A criança então se desesperava, mas o adulto lhe falava: é preciso a gente aliviar a carga. Não podemos deixar a carga tão pesada. É necessário colocar o bichinho na caixa e vamos deixar a coisa sossegada. Haverá meios de você encontrar alguma coisa para o seu coração se alegrar. Uma pergunta solta no ar. Aquela que a criança estava a lançar, querendo que o adulto viesse a lhe falar: um outro bichinho você vai encontrar, com ele você vai brincar, você vai se alegrar, tem tanta coisa boa a se realizar. A questão é a dimensão daquilo que o adulto alcançava. Não poderia falar coisa que a criancinha de algum modo
Essa era a questão. Sim, a compreensão da ilusão. Naquele momento, o adulto compreendia que não poderia falar coisas a não ser do coração. E naquele momento, o coração, com toda certeza, dizia: nada de ilusão, sem dispersão, apenas concentração. Pegue a criança na mão. Ah, pegar a criança na mão. E o que faria o adulto com uma criança segurando na mão? Daria para ela o conceito de ilusão, de dispersão, de solidão. Ah, essa era uma questão para se buscar, não só com o coração, mas buscando a razão. Sim, a da multiplicação. Naquele momento, a criança entendia, sim, que naquele momento só ela existia. Ela e aquela coisa que ela sentia. Ah, como encontrar no lugar onde a criança está a se olhar de um tanto quanto assim. Ah, talvez um outro bichinho pudesse pegar, talvez enganar, talvez passear, talvez uma boa coisa para a vida, alegrar, sim. Mas naquele momento a criança sabia que tinha uma coisa solta no ar. E era aquela coisa solta no ar que estava a chegar. As duas folhas da porta estavam escancaradas no lugar. A criança logo pensou em gritar, se soltar, correr para aqui, correr para acolá, sem se atentar àquilo que naquele momento as duas folhas estavam a representar. Era difícil ver as duas folhas assim, escancaradas. Não, aquilo não era uma coisa comum, rotineira, a dinâmica da casa. Alguma coisa ali se passava e a criança finalmente acordava. Ai, a criança se sentiu aliviada. Santo. Correu e o adulto, a criança abraçava. Parecia desassossegado, o adulto então lhe falava. Não foi nada. Foi apenas. Ah, mas a criança não conseguia alcançar o dia com aquela alegria. Aquilo tudo nela existia. E o adulto esquecia. Simplesmente que esquecia aquele tipo, sim, de agonia. A questão é você poder encarar a coisa da forma como a coisa está. Sim, um sonho assim fora do lugar, uma criança a desassossegar, o adulto a se dispersar. Ah, quantas coisas a gente poderia mudar, sim, enquanto adulto no lugar. Ou só pelo fato da gente observar. Sim, se eu não tivesse deixado a cadeira fora do lugar, painho não iria tropeçar, a perna não iria quebrar. Puxa vida, quantas vezes mãe esteve a me reclamar: não deixe essa cadeira fora do lugar, seu pai pode passar
e pode tropeçar e até se machucar. Mas fui relapsa. Não estive nem me esforçar para colocar a cadeira no lugar. Sabendo eu que painho tinha dificuldade mesmo em caminhar, a direção a alcançar, a velhice esteve a chegar. Mas eu tinha outra coisa para realizar, porque me preocupar em uma cadeira empurrar. Se eu não tivesse deixado esse copo fora do lugar, talvez meu filho não estivesse a pegar. Talvez ele não tivesse a se cortar e uma cicatriz ali, ele ter que lidar, porque eu não estive a me atentar, porque eu deixei tanta coisa disponível para meu filho pegar, porque eu fui tão egoísta para o tempo todo no zap eu estar, em vez da minha casa eu arrumar. Mas o relógio não pode o anti-horário nos dar. O relógio só pode nos dar a oportunidade da gente caminhar, carregando o peso da nossa falta de ação. Puxa vida. Quantas vezes alguém esteve a me falar, é bom você, a sua vida, assegurar, a velhice estar a chegar, você tem ainda filhos a precisar. Bem verdade que adultos eles estiveram a virar, mas há uma dificuldade tanta no lugar. Por que você ficar apegado, achando que um dia o caixão não vai entrar? É melhor a realidade encarar. Você precisa um testamento deixando cada um a se responsabilizar. Você não vai poder carregar nem seus filhos, nem aquilo que você vai deixar. Mas o tempo não passou devagar. E quando menos eu estava a esperar, olha só, os olhos estiveram a fechar. Não deu tempo nem mesmo da minha boca eu usar para pronunciar. Eu vou deixar isso para fulano, para ciclano, e agora estão a brigar, porque eu não estive a escutar quem veio me aconselhar. Coisas que a gente pode, com a nossa dinâmica de vida, realizar. Mas a gente prefere acreditar que nós mesmos podemos, sim, o relógio administrar e até o anti-horário a gente colocar para a gente realizar aquilo que o horário estava de fato a nos dar. E por que disso eu estou a falar? Porque penso eu que a gente teve inúmeras oportunidades a gente o relógio administrar. Sim, com o nosso direito de pensar, de sentir e de agir. Enquanto vida, sim, aqui. Mas se a gente esteve a construir barreiras aqui, barreiras ali, barreiras aqui, barreiras ali, como é que a gente vai poder assumir algum tipo de responsabilidade aqui sobre aquilo que a gente não esteve a agir?
com o nosso pensar, com o nosso sentir e com o nosso agir. Sim? Porque se existe uma criancinha aqui a nos pedir para a gente a barreira destruir, para a gente seguir, para a gente não construir dificuldade aqui, que existem possibilidades da gente assumir compromissos com o pensar, com o sentir e com a gente. E se a gente não esteve a ouvir a criancinha que o tempo todo esteve a pedir, como é que a gente vai querer ser adulta aqui? Se a gente foi incapaz de uma criancinha ouvir, se a gente não teve a capacidade de diluir o pensar, o sentir e o agir de uma criancinha que o tempo todo esteve aqui, como é que a gente vai poder diluir o pensamento de algum adulto aqui? Para a gente poder pensar, sentir e agir dentro do universo que vivemos aqui. Se eu pegar o exemplo da cadeira, quantas vezes a gente senta na mesa para a gente não só se alimentar, mas para a gente conversar, um copo de água tomar, ou até para o nada realizar. E a gente sempre vai deixar a cadeira fora do lugar. Quantas oportunidades num dia a gente tem de ir na mesa e estar, e era apenas empurrar a mesa. Ou melhor, empurrar a cadeira. Era apenas empurrar a cadeira para na mesa encaixar. E o caminho livre ficar para ninguém se machucar. Ah, mas a gente com toda certeza colocou uma dificuldade. Ah, não. Uma cadeira. Eu não tenho nem tempo de pensar. Eu esqueço. Sempre a justificar. Muitas vezes a gente acha que a carga é leve de carregar. Ah, mas painho, só machucou o joelhinho. Ah, não, depois vai recuperar. Uma cadeira fora do lugar, um lápis que a gente esteve a deixar, uma caneta que nós estivemos a jogar, e toda uma vida a desperdiçar, porque a gente não quis considerar aquilo que era possível de se realizar. Para toda uma dinâmica de vida, a gente vivenciar, sem a vida dos outros a gente atrapalhar. Porque se eu moro numa casa e deixo uma cadeira fora do lugar, um prato sem lavar, uma toalha a se jogar e tantas outras coisas que eu acho que eu não estou mesmo a prejudicar nem a atrapalhar, não. Ah, imagine na hora que o olho pesar. E aquela dinâmica de vida que eu estive a levar ali em cima de mim. Quantas toalhas ao longo da vida eu estive a usar e larguei para os outros. Pegar, estender, lavar, na máquina colocar. Quantas? Imagina aquele tanto de toalha assim a entulhar. Me lembrando, tá vendo isso aqui? Coisa pequena de se fazer. Mas quantas vezes essa pessoa teve que fazer para você, deixando ela de colher outras coisas que ela poderia fazer, mas ela estava a colher aquilo que você nem sequer se deu o trabalho de ver. Olha, a gente costuma falar que o chato do lugar é aquele que costuma o tempo todo realizar o trabalho dos folgados. Esse sempre será o chato, porque você vai estar cansado, sobrecarregado, não vai encontrar de fato o corpo assim, ó,
despreocupado, o corpo vai estar sempre, 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 sempre cheio de fardo dos folgados. Esse será o chato. Mas a gente, os ditos folgados, a gente sempre vai taxar. Sim, o sobrecarregado de chato, de insuportável. É por isso que é tão difícil. É tão difícil a gente chefiar. Sim, é tão difícil. Porque a gente, enquanto chefe no lugar, a gente não pode sobrecarregar quem costuma o seu trabalho realizar. Só para com o folgado a gente de fato não lidar. E muitas vezes é o que a gente costuma realizar. A gente costuma, de fato, abusar daquele que costuma trabalhar para a gente não se disponibilizar com os folgados do lugar. Então a gente não pode, de fato, agradar. Agradar, sim, a todos no lugar. Se dessa forma a gente está a realizar com toda certeza. Com toda certeza, a gente só estará a agradar o folgado. E a nós mesmos, que vamos de fato poder sobre o ambiente caminhar, fazendo de conta que está a administrar, sobrecarregando quem costuma trabalhar, deixando folgado. Pipa soltar, pipa soltar, pipa soltar, muitas vezes cortando a pipa de quem costuma trabalhar para ele sempre se beneficiar e muitas vezes até cargo de chefia ele conquistar. Imagine, se vai adiantar a gente pegar um bichinho de estimação e colocar debaixo de uma bacia, tuf, 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 tuf. E a gente olhar e pedir ajuda. Ô, fulano, fulano, fulano. Mas os folgados não vão querer nem mesmo o trabalho de colocar a mão. E aí você mesmo ter que compreender o peso da administração. Olha, ou você vem, não só vai bater na bacia, carregar a bacia, pegar a caixa, você vai fazer todo o trabalho. E bem feito. E ainda vai colocar o seu nome embaixo. Se você não tiver o devido cuidado, você sabe, você vai ser responsabilizado. Ah, como é de fato complicado. Sim, a gente administrar fardo pesado. Então, o que aqui pode ser falado? O que aqui pode ser falado? Ah, eu tentei ser um bom agente funerário. Ah, tentou, foi. E você fez o quê? Ah, eu tentei direcionar o trabalho. Ah, e onde é que a gente pode encontrar, sim, os jalecos usados, sim, para os trabalhos serem executados? E ali você vai poder analisar tudo aquilo que por cada um for realizado. O jaleco do folgado nunca vai estar manchado. Ele não faz serviço pesado. Nunca. Como é que a gente vai poder, de fato, falar que a gente soube administrar? Olha, um cantinho básico. Você vai olhar para um armário, está lotado de instrumento usado, jaleco imundiçado. Olha para outro armário, não tem um instrumento, nem sujo nem lavado.
nem sequer deu o trabalho de pegar um instrumento para na emergência ser usado. Nada, o jaleco está lá, ainda plastificado. Só faz entrar e sair do trabalho. É um privilegiado, um apadrinhado e você comendo calado. E o outro ali, sobrecarregado. E trabalho acumulado, trabalho acumulado. E isso não pode ser justificado. Não pode ser justificado. A questão não é ter pouco funcionário. A questão é a gente, de fato, não querer administrar aqueles que estão, sim, ali, como subalternos. Sim, porque se existe chefe, existe subalternos. É assim que a gente deve encarar. Porque nem todos que estão lá como subalternos, concurso, eles estiveram a prestar. A maioria, apadrinhados. E a gente fica sem saber como lidar. E toda uma situação de dificuldade estiver a criar com essa história. Da gente colocar a filhada aqui, a filhada acolá, a filhada aqui, a filhada acolá, ao ponto de a gente não saber mais como a situação encarar. Assim fica difícil. Não, assim fica difícil a gente encontrar, sim, até o meio termo. Porque se eu for separar os bodes das cabras, como diz o Evangelho, imagine. As ovelhas de ancas largas, das magricelas, imagine. As folgadas que vão entrar para beber água e inimundiçar a água para as outras não conseguirem nem sequer enxergar o que elas estiveram a realizar. Então não tem como a gente de fato usar o tapete, sim, para sujeira ocultar. Como diz o ditado popular. Esse tapete é a gente mesmo. De tanto usar para a sujeira ocultar, ele já é inexistente no lugar. E é tão claro isso, tão visível, que a gente ficou numa situação extremamente difícil. Porque não existe mais esse tapete, não. Para a gente, de fato, colocar um tapete aqui, outro tapete acolá, não existe. A gente caiu nesse precipício, nesse abismo. E isso tem se tornado cada vez mais difícil, ao ponto de a gente fazer desserviço. A gente ficou numa situação de tamanha complicação, que nós estamos de fato a vivenciar algo que é tão complicado. Olha, se a gente de fato, o tempo todo esteve a pegar o passado e colocar o passado como retardado, dizendo sim que o passado estava de fato a nos envergonhar e era um vexame. Imagine de fato um lunático
achando mesmo que ele é um ser respeitável. Entrar num lugar para ser assim, tão avacalhado por alguém que você fica perguntando, meu Deus, é inacreditável. Sim, porque nós não estamos falando de uma pessoa que está do lado de fora gritando, não. Nós estamos falando de uma pessoa que sobe num lugar, num dia honrado, e faz um discurso que você fica pensando, meu Deus, como é que a gente pode de fato amenizar isso? Como é que você, na condição de cidadão, pode sentar para fazer uma tal de uma edição de algo que vai de fato ser mostrado e você de fato não se sentir assim tão desrespeitado, um trapo? E você colocar de um jeito assim para ser encaixado e... Nossa, olha, depois que se depois de caminhar tanto, depois de trabalhar tanto, depois de buscar tanto, você de fato chegar à triste conclusão de que em nenhum momento nós estivemos a evitar tamanho vexame no lugar. Como a gente querer de fato o selo azul. Fico pensando. Me diga, como a gente vai poder querer selo azul? Nós somos uns trapos. Nós não temos nenhum tipo de meio a ser usado. Olha, nós seremos considerados culpados. Isso é fato. Nós deixamos. Nós fomos de fato ao tempo todo tateando, ó, procurando sempre o meio mais fácil de fazer o trabalho. E se a gente foi sempre buscando o meio mais fácil, acham mesmo que o nosso selo vai ser, de fato, considerado? Nós estamos sendo ridicularizados. Nós deixamos um grande buraco para qualquer um ser jogado. E eu lamento tamanho fardo. Se eu de fato falar, sem buscar lá a cena da criancinha, era o Brasil que estava lá, criancinha a chorar. Bate na bacia, vamos tentar. Mas quem esteve de fato a considerar a possibilidade do Brasil no necrotério entrar? Se eu for pegar a cena da cadeira, o pai, o Brasil, qual foi o filho que esteve a se preocupar em deixar pelo menos a casa mais ou menos organizada para o Brasil poder transitar? E esse vexame não passar. Quem quis? Quem quis pegar a cadeira e empurrar para de fato o caminho, pelo menos o Brasil, ter um pingo de dignidade. Nós não quisemos. Quem é que quis mesmo ser o agente funerário? Para de fato cadáver examinar e pelo menos o básico apresentar. Para os folgados não multiplicarem no lugar. A gente não quis. Eu é que vou, de fato, assinar embaixo e dizer que a gente pode ser responsável?
A gente não pode ser responsável por nada. A nossa carga foi jogada assim, a gente foi de fato, etiquetando. A gente foi etiquetando, tentando, foi amenizando, amenizando, amenizando. Nem a morte a gente esteve apresentando. Nem a morte. Imagine. Imagine quem é que vai dar credibilidade a quem esteve a ocultar algo que é impossível da gente sequer imaginar, quanto mais ser creditário. Então, comigo podem contar para a verdade, eu falar. Mas para fardo de ninguém amenizar ou para justificar, não. Eu faço leitura. E a leitura é como está lá. Se Monteiro Lobato escrever um livro e para uma criança eu for ler, eu não posso nada mudar. Toda a verdade do livro eu vou ler do jeito que vai estar lá. Eu não vou nem mesmo usar a palavra para amenizar. Eu vou ler, se a criança não entender, eu vou poder explicar. Mas é dizendo para a criança exatamente o que ali está. Isso é fazer a leitura. Tia Anastácia fazia bolinhos de chuva. Tia, o que é bolinho de chuva? A bolinho de chuva é uma mistura de trigo, ovo, leite e açúcar. É uma delícia. E frita. Ah, isso é bolinho de chuva, tia? Isso é bolinho de chuva. É isso. Leitura é isso. É você respeitar aquele que esteve de fato a escrevinhar. Você não pode mudar o que ele esteve a realizar, não. Você pode explicar. Isso sim. E como eu aprendi a ler e não sou analfabeta funcional, eu posso explicar. Para isso, podem de fato comigo contar. Mas para pano quente, que é a palavra da moda colocar, esqueçam. Ó, pode vazar. Podem vazar que não vão encontrar uma única oportunidade de pano quente eu colocar para a dor de dente amenizar. Isso é zero, possibilidade zero, inexistente. Posso fazer a leitura e explicar. Apenas isso. Nada além disso. Para o resto, comigo não podem contar. Cada um que assuma a sua arcada dentária e aquilo que esteve a realizar. E sejam capazes de mostrar os folgados do lugar. Sim, porque isso não é dedurar, não. É a gente, de fato, assumir responsabilidade. Porque se eu deixar os pratos para alguém lavar, e se eu voltar, outro estiver, de fato, a realizar, eu vou saber. Eu vou saber quem era que tinha que lavar os pratos. Então, eu vou falar. Eu vou falar. Os pratos eu deixei para fulano lavar e fulano não lavou. Eu encontrei fulano a lavar para ajudar. Mas a responsabilidade é de fulano. A assinatura é de fulano. Isso não é durar, a gente se responsabilizar pela administração do lugar. Se assim vier a realizar, beleza. Se não, posso fazer absolutamente nada. Eu digo sempre, de boa eu vou ficar. Porque independe da forma como meu corpo tombar. O importante é isso aqui, ó. Livre ficar. O resto é o resto. Corpo eu não estou a considerar, não. Isso aqui sim. Cada um deve, de fato, assinar aquilo que esteve a realizar. A minha responsabilidade eu sempre vou fazer. Portanto, eu sempre estou a me ver independente de qualquer coisa que aqui possa acontecer. Bom dia e obrigada.
nunca, 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 nunca eu vou, de fato, deixar de viver a palavra